Olá, que meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim! Hoje continuamos com nossos vídeos sobre a minha experiência no México, porque essa experiência está rendendo. Foi uma grande, muito boa experiência. Por isso que eu resolvi fazer alguns vídeos, não apenas um, porque vocês viram que é muito conteúdo, muito material, e eu queria muito poder dividir com vocês essa experiência que eu tive lá na cidade do México. Também quero agradecer a todos os amigos do canal que estão assistindo, que estão curtindo, comentando. Eu pensei, meu Deus, será que eles vão gostar da experiência no México, já que o canal é apenas para dividir a minha experiência na Colômbia? Mas eu já vi que vocês sim gostaram e eu agradeço muito por todo o carinho e pela companhia de vocês durante essas férias no México. Hoje, como vocês puderam ver, como está escrito aqui no meu quadro, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante em toda a viagem, na verdade, em todos os aspectos da vida, que é a comida. Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência com a comida mexicana. Você já provou a comida mexicana? Já conhece? Já sabe? Tem curiosidade? Fica aí. Depois da vinheta, eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com a comida mexicana na própria cidade do México. Roda a vinheta. Então, galera, o que nós sabemos sobre a comida mexicana? Na Colômbia, até por ser hispanofalantes, eu acho que a língua interfere bastante. Eles têm uma cultura muito grande e pela proximidade com o México, eles conhecem muito sobre a comida mexicana. O Brasil, talvez pela distância e pela língua e pela cultura que tivemos, nós não conhecemos tanto a comida mexicana. Ela é famosa porque nós temos no Brasil, por exemplo, guacamole, que eu acho que todo mundo já provou. Temos nachos, temos tortillas. Então, assim, existe muitos restaurantes mexicanos no Brasil, na Colômbia também, um a cada esquina. Eu não sei se são 100% mexicanos, eu já provei alguns na Colômbia e eram muito bons, mas claro que nada se compara ao verdadeiro sabor, aos verdadeiros ingredientes. Quando você está no México, tem todo um toque, um sabor especial. Mas quando eu cheguei ao México, em questão de comida, a única coisa que eu levava na cabeça eram as coisas mais famosas, como nachos, burritos, quesadillas, tortillas, guacamole. Então eu pensei que eu fosse comer isso o tempo todo, que só houvesse isso em questão da comida mexicana. E quando eu cheguei, foi assim como um golpe na minha cara de uns 10.000 nomes de pratos que eu nunca tinha escutado na minha vida, ingredientes que eu não tinha a menor ideia do que era. Então realmente foi um choque muito grande saber que existe uma variedade infinita de comidas no México. Mas antes de que nós continuemos com esse vídeo, é importante eu contar para vocês 3 fatos muito importantes sobre a comida mexicana. A primeira é que a comida mexicana já é declarada Patrimônio da Humanidade há muito tempo. E pela riqueza de ingredientes, pela riqueza da comida mexicana, pela variedade nos ingredientes, pela utilização de ingredientes que outros lugares não utilizam, já declararam, a Unesco declarou a comida mexicana como Patrimônio da Humanidade. O segundo fato é um fato que eu diria que é como um preconceito ou como um conceito que as pessoas têm sobre a comida mexicana. Muita gente, quando você vai ao México, sempre aconselha que não comamos as comidas da rua. Porque existem muitas comidas que são feitas na rua. Em cada esquina você encontra parece como como se chama? Umas chapas, e as pessoas fazem, parece um tambor na verdade, mas são essas chapas como nós fazemos yakisoba no Brasil, como fazemos sanduíche, misto quente. Essas chapas que são planas, eles têm em todas as esquinas da cidade do México, ao menos eu vi que eles faziam várias e várias comidas aí. Então essas são as comidas de rua que muitas pessoas me falaram que eu não podia em nenhum caso comer. Por quê? Porque existe essa teoria, esse conceito de que as comidas mexicanas, não sei se é porque elas são muito fortes, mas elas são famosas por não ter uma higiene tão adequada. Inclusive, eu não sei se vocês já assistiram o filme Sex and the City 2, aí existe uma personagem que ela vai pro México, pra Cancún, e ela passa o filme todo, durante toda a experiência que ela teve no México, tomando apenas água da garrafa, depois de limpar com o guardanapo e comendo pudim, ou seja, ela passa dias e dias só com água e
pudim. E aí as amigas dela, inclusive, falavam: fulana, você tá louca? Você está num hotel 5 estrelas? E ela sempre respondia: estou no México. Oh, thank you, Paolo. With all this gorgeous fresh food, you're just gonna eat that pudding crap for the entire trip? It's the only thing in the pantry that's totally safe. See? Made in Poughkeepsie. I didn't want to chance it. It's a 5-star resort. It's Mexico. Porque ela tinha medo de ter problemas estomacais, que é a fama que a comida mexicana tem de produzir problemas estomacais justamente pela higiene. Então eu vou confessar pra vocês que quando eu cheguei no México, realmente eu já tinha essa teoria na minha cabeça de que a comida mexicana ela causava dor de barriga, causava problemas estomacais. Então eu disse, bom, eu vou provar tudo, mas bem pouquinho, porque se acontecer alguma coisa eu já não como e já me recupero. Mas já adiantando para vocês que essa teoria é pura bobagem, porque eu tenho um estômago muito delicado. Na Colômbia, por exemplo, eu já fui intoxicado várias vezes. Depois eu vou gravar um vídeo contando essas experiências, que agora são engraçadas. Na época que aconteceu não era engraçado. Mas com a minha experiência na Cidade do México, que eu passei quase um mês na Cidade do México, eu não tive problema nenhum em questão de comida. E eu comia muito. O terceiro fato, ou a terceira informação que é importante que vocês saibam sobre a comida mexicana é que ela é famosa e é a pura verdade, ela é muito apimentada. Então, eu já sabia que a comida era apimentada e eu gosto muito de pimenta. Meu pai sempre gostou muito de pimenta e ele sempre me ensinou a comer a pimenta e a degustar e a provar. Então, eu nunca tive problemas com a pimenta. Então, eu cheguei super relaxado porque eu pensei, bom, eu gosto de pimenta, a comida mexicana é apimentada, então vamos estar bem. Conhecendo esses 3 fatos, vamos dar continuidade ao vídeo. Eu cheguei, qual foi o meu primeiro contato com a comida mexicana? Eu cheguei às 7 da manhã na Cidade do México e eu cheguei com muita fome, porque vocês sabem que eu não consigo comer dentro do avião na viagem. Então eu chego sempre muito assim, faminto, como se diz no espanhol, hambriento. Eu tinha muita fome e então eu comecei a procurar lugares para poder comer. Perguntei no hotel onde eu fiquei e eles me indicaram as comidas de rua, que estavam em cada esquina. Eu fiquei em uma colônia, porque na Cidade do México chama os bairros de colônia. Era uma colônia que se chamava Colônia Tabacalera, e aí tinha muitos lugares que tinham pães, que vendiam pães, uns pães muito bonitos, mas era na rua. E também em cada esquina você encontrava esses tambores que parecem como... Eu sempre esqueço a bendita palavra. É porque eu só lembro como ela é no espanhol. Eu só lembro como é no espanhol porque eu demorei muito tempo para traduzir. Que é... Chapa. Chapa é a palavra. Como chapa. Sabe esse pão na chapa que temos? Esse forno que nós colocamos, essa parte de alumínio que colocamos o pão? Então, no espanhol se chama, ao menos no espanhol colombiano, la plancha. Então, eles têm como um tipo de plancha na Cidade do México, que eles fazem aí tortillas, eles fazem nopales, que são cactos, que é super incrível, eu provei bastante. Mas quando eu vi, eu falei, não, eu não vou comer porque eu acabei de chegar, eu não quero passar mal. Então eu tinha essa ideia retardada na minha cabeça ainda. Então eu falei, não vou comer isso, eu vou procurar um lugar que seja um restaurante, em que se veja que é um lugar mais com melhor infraestrutura. Então eu fui até um restaurante que já estava aberto, que se chamava como Don de Armando. E aí eu entrei e era assim, tipicamente mexicano, com todas as cores mexicanas. Era um lugar muito bonito, parecia que era um lugar muito simples, mas realmente se via tudo muito bonito. E aí uma menina, que era garçonete, ela trouxe o cardápio, era um cardápio com nomes que eu jamais tinha escutado na minha vida. Então eu precisei muito da ajuda da garçonete, eu chamei e perguntei se ela poderia me ajudar com os nomes dos pratos, porque eu não conhecia os nomes dos pratos. E ela me explicou tudo, e o que me parecia muito estranho é que quase todos levavam carne. Ou seja, era muita comida para um café da manhã. O café da manhã você pensa o quê? Por exemplo, na Colômbia você come massas que são feitas de milho, ou no Brasil comemos pão, mas no México tinha muitos pratos que faziam parte do café da manhã, que levavam carne, era algo muito pesado. Então eu falei, bom, eu vou comer frango. Vocês sabem, a maioria dos meus amigos sabem que eu não como muita carne vermelha nunca, mas a carne branca eu como às vezes frango ou peixe, então eu falei, vou comer o frango, já que está entre essas opções e eu quero provar.
Então, o que me pareceu mais bonito, o nome e a descrição e a foto, foi algo que se chamava chilaquiles, que é essa foto que eu vou deixar aqui para vocês verem. E trazia frango, creme de leite, trazia feijão, porque no México eles comem o feijão no café da manhã. E eu falei, gente, é tradição, então eu vou ter que comer. Eu nunca comi feijão no café da manhã, mas eu falei, eu vou ter que comer porque eu estou aqui e agora eu quero provar. Então a menina ela trouxe uma jarra de suco, ela trouxe café, ela trouxe leite, era um café da manhã gigante. E eu pensei, meu Deus, eu não tô acostumado com tanta coisa, mas já que eu tô com muita fome, eu vou comer e vou ficar quieto, não reclame. E aí ela trouxe o prato que se via muito bonito, que é essa foto é do prato real que a menina trouxe. Eu falei, gente, fantástico. E ela disse no início, isso é importante destacar, que era picoso. Picoso é como os mexicanos falam que tem pimenta, que arde a boca a comida. E eu pensei, bom, agora é hora de provar se a lenda mexicana de que as comidas são muito apimentadas é verdade ou mentira. E na verdade foi péssima hora para poder descobrir isso. Por quê? Porque eu não sei se eu estava muito louco, eu não sei se eu estava com sono da viagem, eu não sei se eu estava, não sei com que, embriagado, eu não sei por quê. Eu esqueci a etimologia, a origem da palavra. Ou seja, o prato que eu pedi se chamava chilaquiles. Chila vem de chile, que é pimenta no espanhol mexicano. Então eu pensei, assim, a base dessa comida, tudo verde que vocês estão vendo aqui, é pimenta. Então depois eu fiquei pensando, meu Deus, você é muito retardado. Mais de 8 anos falando espanhol e você não se lembra que pimenta se chama chile? Ou seja, o que deu na sua cabeça? Mas tínhamos o prato aí, estava muito bonito, era hora de provar. Eu comecei pelo... Isso era creme de leite, essa parte branca que vocês estão vendo. Eu comecei pelo feijão, porque parecia que estava frio, mas na verdade estava quente, estava uma delícia. O frango estava muito bom, o creme de leite também. E aí a parte verde, que era a pimenta, depois que eu lembrei da etimologia da palavra chile, eu peguei e coloquei na boca junto com o frango e não ardeu. E eu falei, bom... pura mentira, ou seja, falaram que a pimenta ardia muito, mas isso é mentira. Então eu continuei comendo e como em máximo 1 minuto, a minha boca parecia como se eu tivesse engolido pleno inferno. Assim, se eu tivesse aberto a boca e tivesse entrado todo o inferno com todos os seus demônios, porque era uma sensação que eu jamais tinha visto na minha vida. Ou seja, era muito, ardia de uma maneira impressionante. Eu já tinha experimentado muitas pimentas no Brasil, mas nada se compara ao chilaquile mexicano, originalmente mexicano, porque toda essa parte verde era pimenta, ou seja, que a base do prato era pimenta. Pergunta, eu consegui tomar meu café da manhã, sim ou não? Não. Eu não consegui tomar o café da manhã completo porque essa comida realmente me fez cuspir fogo. E aí eu entendi por que ela trouxe uma jarra de suco, porque eu falei, gente, por que uma jarra inteira de suco? Era para apagar o fogo da pimenta que eu tinha comido. E aí nesse momento é importante disfarçar, você tem que disfarçar porque com certeza a menina mexicana olhou pra minha cara e falou, esse gringo bobo, ele acha que conhece a pimenta mexicana e ele pediu, depois de eu ter avisado, ele quis, então agora eu acho que a garçonete estava atrás do balcão vigiando pra ver se eu ia me desesperar, e realmente eu me desesperei, porque a minha cara ficou vermelha, eu comecei a suar, e assim, era 7 da manhã, tava frio e eu tava suando, e eu falei, meu Deus, é uma sensação louquíssima, mas agora que eu tenho isso eu vou comer. Na verdade, no fundo, eu não consegui comer toda a parte verde, mas eu comi o feijão, o frango, eu comi um pouco da pimenta, porque ela me trouxe alguns pães, então eu molhava o pão na pimenta e dava uma misturada, mas realmente foi uma sensação muito louca. E eu só tinha medo do meu estômago, porque eu não estou acostumado a comer tanta pimenta. E eu já tinha ingerido aí com uma quantidade de pimenta para uma vida. Foi uma situação muito louca, mas foi muito válida, foi uma experiência muito divertida. Agora foi divertida no momento, eu me sentia o dragão do Pokémon, mas agora eu posso contar que foi uma experiência muito divertida. E então a outra lenda que existe no México é que todas as comidas são apimentadas, e é mentira, ou seja, existem muitas comidas que não levam nada de pimenta, e existem outras comidas que você pode escolher com pimenta ou sem pimenta. Então, se você tem problema com a pimenta, não se preocupe, você pode ir para o México tranquilo e ter uma ótima experiência culinária, porque você não vai necessitar comer pimenta.
Mas eu quero contar pra vocês, esse foi meu primeiro momento de desespero. Meu segundo momento de desespero já foi na hora do almoço. Por quê? Porque todos os lugares que eu procurava, todos os restaurantes que eu procurava, eles tinham um tipo de comida que eu psicologicamente não consideraria como comida, como almoço. Por quê? Porque eles tinham outra vez quesadillas, tortillas, chilaquiles e outros nomes, que as comidas pareciam que eu considero como lanche. Ou seja, o almoço pra mim tem que ser arroz ou macarrão ou salada, legume, verdura, e eu não estava conseguindo encontrar. Então eu já estava com fome, já estava desesperado e eu entrei em total desespero. Isso ficou como por 2 dias. Na verdade eu tive que no primeiro dia almoçar pizza em Domino's, porque eu falei, não, eu não quero comer mais nada disso com pimenta, então eu vou almoçar pizza e depois eu vou continuar procurando, ao menos para matar a fome, para ver se eu encontro alguma coisa. E eu comecei a entrar em desespero, porque a comida para mim é muito importante a comida. Então eu escrevia para os meus amigos mexicanos, eu escrevia para os meus amigos colombianos que já tinham visitado o México, e eu falava, eu não aguento a comida, eu preciso de alguma coisa, eu preciso saber onde é que tem um supermercado para que eu cozinhe. Eu entrei em desespero, mas foi um desespero muito bobo, porque logo depois, perto do Palácio Nacional, eu encontrei um restaurante, que é aí no centro da cidade do México, que tinha um almoço que eles chamam de como comida corrida, que no espanhol colombiano é correntaço, que no português do Brasil, ao menos no Rio de Janeiro, é o PF, o prato feito. E era esse que eu queria. Então tinha arroz, feijão, tinha, por exemplo, tortillas também. E aí eu falei, não, fantástico, já estou feliz. E desde então eu passei a adorar a comida mexicana. Por quê? Porque nos intervalos como lanche e o que no espanhol colombiano chamamos de media mañana, que é o lanche da manhã, e a janta também, eu já conseguia comer as comidas mexicanas, que parecem ser pequenas e parecem ser leves, mas são sempre muito pesadas. Então, por exemplo, eu encontrei um restaurante próximo da minha casa que se chamava El Caifán. E era um restaurante que se via muito bonitinho, muito elegante. E eu falei, vamos entrar e vamos provar. E aí entramos e veio uma garçonete que depois ficou quase nossa amiga, porque ela nos atendeu o tempo todo. E a garçonete, ela trouxe o cardápio e eu outra vez tinha nomes que eu não entendia. Então eu precisava da ajuda dela para poder entender o que eram os pratos. Então eu falei com ela no meu espanhol colombiano. Ai, senhora, que pena, es que eu não entendo os nomes de los platos, necessito ajuda. E então ela me disse, ai, como, espera-me um minuto que já regresso. E ela foi, e quando ela voltou, ela trouxe o cardápio em inglês. E aí eu vi o cardápio em inglês e eu falei como, o sea, señora, el problema no es la lengua, yo sí entiendo español. El problema es que yo no conozco los nombres de los platos. E aí foi muito engraçado porque a garçonete teve um ataque de riso e ela não conseguia parar de rir, porque ela pensou que eu não entendia espanhol, mas na verdade eu não entendia os nomes dos pratos. Eram os nomes como nopales, que eu conhecia aí, que são os cactos. Os nopales são cactos. E aí quando eu pensei como cactos, ou seja, quem come cacto, isso não é comida de vaca? Ou seja, eu nunca tinha tido contato com cacto comestível. A minha mãe, ela gosta muito de flores e ela já teve muitos cactos, mas nunca algo que eu pudesse pensar em comer. E aí ela nos incentivou, a garçonete, de que era muito fantástico, que era muito gostoso, e eu falei, vou provar. E realmente eram muito bons os nopales. Eu trouxe para a Colômbia vários que eu comprei no supermercado e fiz com os alunos e eles gostaram bastante. Então, se vocês vão para o México, provem os nopales e não tenham preconceito que sejam cactos. E desde essa garçonete me ajudou muito, ela me explicou todos os pratos, foi assim, absurdamente muito prestativa, como todos os mexicanos que eu encontrei durante minha visita na cidade do México. Eles eram muito prestativos e no final eu descobri um prato que se chamava huaraches. Tinha um nome muito bonito, era como um furacão, uma coisa louca. E aí eu falei, não, eu quero esse. E era muito, muito bom. Esse foi o meu favorito e eu comi como por dias e dias e dias. Gente, essa foi minha comida favorita durante minha temporada aqui no México. Se chama huaraches de tinga al pastor. É uma mistura de muita coisa, frango, creme, tortilla, queijo, alface e é uma delícia. Vocês têm que provar quando vierem. Um dos meus restaurantes favoritos que eu encontrei aqui se chama Caifán. Vocês podem procurar porque está em várias partes da cidade do México e tem a melhor comida mexicana do planeta. Vocês vão provar e vão ver que é realmente uma delícia. Em todas as mesas vocês encontram essa pimenta que parece muito simples, mas ela arde a sua alma.
Tem outra aqui, a verdinha e o limão. Então em toda a mesa você vai encontrar. Prove um pouquinho de cada. Gente, o melhor é que já são 11 da noite e ainda está aberto o Caifã. Ele fecha às 4 da manhã, ou seja que vocês, se tiverem um desejo muito louco de comer tacos, à 1 da manhã pode vir comer. Espero que vocês estejam anotando o nome para quando forem à Cidade do México, já tenham tudo bem bonitinho para poder pedir. Uma das coisas famosas da culinária mexicana também são as águas frescas, que eram muito famosas no Chaves, que no espanhol se chama El Chavo del Ocho. Essas águas frescas, no português, porque ao menos no Brasil nós assistimos o Chaves em português, eram chamadas refrescos, que tinha, por exemplo, o sabor de flor de Jamaica, que é famoso no Brasil também, mas pelo nome de hibiscos, assim como no inglês. Então, assim, a flor de Jamaica é algo que vocês têm que provar porque é muito, muito bom. E também algo que eu descobri na Cidade do México, porque a flor de Jamaica já existe também na Colômbia, eu já provo sempre, se chama horchata. A horchata é uma bebida feita com arroz. Então, assim, tem um sabor muito bom. É um sabor de arroz com canela, mas é um sabor líquido. Então, assim, é uma experiência transcendental. Porque o arroz nós temos a ideia de que é sempre assim, como grosso, e tomar algo que tem um sabor de arroz é incrível. Então, eu indico que vocês provem horchata. Bom, gente, esse foi o vídeo em que eu comentei sobre... Ai, Lourenço, calma. Lourenço nunca perde nenhuma gravação de nenhum vídeo. Né, Lourenço? Gente, esse foi o vídeo em que eu comentei pra vocês minha experiência com a comida mexicana. Foi uma experiência muito gratificante. Começou um pouquinho complicada, mas depois ficou muito gratificante. E eu já estou com muitas saudades da comida mexicana, principalmente dos huaraches e do guacamole, que tem um sabor muito diferente no México. Ele é mais apimentado. E dos nachos também, que por exemplo no Caifã chamavam de totopos. Eu não sei se em todo o México se chama nachos de totopos, mas ao menos no Caifã se chamava totopo, guacamole com totopo. E eram nachos, e eram assim muito, 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 muito bons. Então assim, experimentem de tudo, não vão com preconceitos como eu fui, mas se vocês têm um estômago delicado, a comida mexicana ela é um pouquinho forte, então comam inicialmente pouco, mastiguem bem, façam uma boa digestão para que não tenham problemas depois com a digestão. E depois contem pra mim se vocês já tiveram a oportunidade de provar comidas mexicanas. Contem aqui nos comentários, deixem nos comentários para que possamos aumentar mais essa discussão. Nos vemos no próximo vídeo. Já estão acabando os vídeos sobre a Cidade do México, sobre a minha experiência no México. Faltam apenas 2. Um que eu vou mostrar as pirâmides de Teotihuacan, que foi uma das experiências mais absurdas da minha vida. E depois outro em que eu vou trazer uma convidada mexicana para contar, para que a gente possa comentar a minha experiência no México e ela possa fazer comentários como mexicana. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Fui!